Olá pessoal, bem-vindos ao canal Conhecer para Transformar, onde damos continuidade ao EPED 2024, estudando as obras de Oswaldo Polidoro. Nos próximos meses, o EPED 2024 vai compartilhar com você a análise de 21 livros de Oswaldo Polidoro. Todos esses livros podem ser baixados gratuitamente no site conhecerparatransformar.com.br. Vamos a mais um episódio de Lei, Graça e Verdade? No episódio anterior, o discípulo é levado pelo mensageiro à segunda palestra na Escola da Verdade, onde espíritos comprometidos estão tendo a oportunidade de receber novamente informações sobre as verdades divinas. Nesta palestra, foram estudados então Hermes Trismegisto, Pitágoras, foi falado sobre a graça da revelação. Mais um espírito nesse episódio foi agregado ao grupo, uma jovem protestante que sofria de ataques e foi então atendida pelo discípulo com a ajuda do mensageiro. Na terceira palestra foram estudados Moisés e seus feitos, Orfeu, Sócrates, Platão, Apolônio, Jâmbico, os grandes chineses, Numa Pompílio, e reservaram para a última e próxima palestra a excelsa doutrina do caminho entregue por Jesus. Tempos se transcorreram até que a última lição fosse dada, para que cada um colocasse em prática as lições recebidas, cooperando então com as lições do céu. Durante essa espera, ou tempo de espera, o mensageiro veio ao auxílio do discípulo diversas vezes no trabalho de ajuda a quem o procurava. Uma vez, atendendo a uma senhora, o mensageiro diz ao discípulo para procurar, além do monte, uma família de camponeses de origem síria, que para a senhora virá a cura, e para ele viria oportunidades de trabalho. Vai à procura do benefício alheio, porque ensinar o caminho da verdade é a mais eloquente forma de beneficiar o próximo. E exemplificar o caminho da verdade é dar o máximo em benefício de si próprio. Eles foram até o local e logo encontraram a família. Ao chegarem, foram recebidos por uma senhora que pediu para que se apressassem, porque o filho estava precisando de uma ajuda no atendimento a um jovem que sofria de alucinações. Ao entrarem, ouviram gritos, queixas e revoltas. O filho veio e pediu ajuda. O discípulo e a senhora que o acompanhavam, então, começaram a orar. E logo o discípulo pôde ver que o mensageiro, ajudado por outros espíritos, retirava de perto do jovem o espírito que o prejudicava. Ao se ver livre, então, o jovem disse graças a Deus, no que foi imediatamente esclarecido pelo discípulo, que são muitos os que dizem graças a Deus, mas nem sempre essas graças são conhecidas, aplicadas e conservadas com respeito. Aliás, gente, a gente fala muito graças a Deus, meio que de forma automática, mas nem sempre nos lembramos das graças. Por que diz isso? Pergunta o jovem. Não sou eu. Aí o mensageiro aponta para onde estava, o discípulo aponta para onde estava o mensageiro. Eu transmito o que ele me passa. Ele manda dizer que você procura sarar o mal que lhe vem de fora, sem procurar sarar o mal que carrega consigo há muito tempo. Se não procurar o caminho da verdade, outros espíritos se aproximarão de você. Mas com apenas 20 anos, tenho que pensar nessas coisas, diz o jovem, e não gozar a vida? Aí o mensageiro manda então o discípulo dizer, se você não sabe de onde vem, de suas faltas, culpas e agravos, se não conhece a lei da reencarnação, então pode falar o que quiser e desprezar as oportunidades e os conselhos oferecidos. Mas fique sabendo que, se assim agindo, em breve terá mais dores, porque a juventude do corpo não esconde as velhas falhas do espírito. O jovem da casa, impressionado com aquelas observações, diz estar ouvindo palavras dignas de um livro sagrado. O mensageiro, então, manda dizer que quando os mestres vêm aos discípulos, é porque deram mostras de amar o caminho da verdade.
Procure sempre o caminho da verdade, produzindo o bem, servindo o próximo, e sempre estaremos a seu lado, trazendo aquilo que a alta hierarquia espiritual determinar. Aliás, gente, isso vale para todos nós, né? O bom comportamento possibilita assistência e boas companhias espirituais. E acrescentou, né, dizendo que quem não procura, não acha. Quem não acha, não tem, e quem não tem, nada poderá dar. A verdade deve chegar a todos, e é de Jesus, através da hierarquia espiritual, que recebemos as instruções e os benefícios que passamos a vocês. Por isso, afirmamos que fora da verdade não poderá haver a felicidade verdadeira. O jovem da casa pergunta ao discípulo, né, no que ele pode ajudar, e estranha a presença dele, né, que tem tanto conhecimento. O discípulo, então, esclarece que a senhora que o acompanha foi encaminhada a ele por ordem superior, para que faça por ela o que puder. O jovem, então, de imediato, impõe as suas mãos sobre a cabeça da senhora, né, e a orienta para que procure melhoras de ordem moral. Né? Termina o atendimento e o jovem sírio afirma não acreditar que a verdade se resuma ao que ele tem feito e que ele gostaria de conhecer mais. O discípulo, então, relata o que tem feito, os contatos com mensageiros e as palestras assistidas. O jovem sírio, por sua vez, diz que adoraria participar também. O mensageiro, de pronto, né, manda dizer que aquele que possui mediunidade, assim como ele, né, deve buscar por mais à custa de esforços. Né? Enquanto isso, e eles conversam, o rapaz que teve o atendimento e recebeu a ajuda quis sair, sendo alertado de que ficaria melhor por um tempo, mas se não melhorasse seu comportamento, tudo poderia piorar. O rapaz diz então confiar em Deus. E o mensageiro esclarece e manda dizer: aos inteligentes e sensatos fala-se a linguagem do amor e da ciência. Aos ignorantes fala-se a linguagem do sofrimento. O rapaz foi embora sem se despedir. O discípulo e o jovem, por outro lado, né, se comprometem a realizar trabalhos juntos. Naquela mesma noite, o mensageiro fez com que os dois se encontrassem e os fez também entender alguns trabalhos e ajudas espirituais que foram realizadas. Ao se encontrarem fisicamente dias depois, o discípulo relatou suas experiências e aprendizados. O jovem sírio, então, diz que adoraria participar e pergunta o que ele tem feito, né, para ter essas oportunidades. E em resposta, o Espírito diz: eu apenas procuro ter bons pensamentos e estudar as verdades reveladas e transmiti-las ao maior número de pessoas possível. Ouvindo a conversa entre os dois, o mensageiro intervém e diz ao jovem para que estude, trabalhe e espere. Ao voltar para casa, então, o discípulo encontra a jovem protestante. Como tem passado? Pergunta. Estou bem. Não tive mais aqueles ataques, diz a jovem, graças a Deus. Aí o discípulo, então, diz que as graças de Deus se derramam através de leis e por meios de seus filhos. Lembramos aqui, gente, que Deus ajuda seus filhos menos evoluídos através de filhos mais evoluídos, né? E que em Deus não existem milagres, são leis agindo sobre os elementos e gerando os fatos. Por que fala desse jeito? Pergunta a jovem. E o discípulo de pronto diz: a ignorância gera o orgulho gera a vaidade gera a presunção, e a presunção faz a criatura acreditar na própria ignorância, que deu motivo a tantos defeitos, construindo um pior dos círculos viciosos. Contrariada, a jovem pergunta se ele pretende estar absolutamente certo. Ele diz que não, mas que procura ser uma pessoa aberta a novos conhecimentos.
ela cresceu protestante, não podemos esquecer disso, né? E sempre leu a Bíblia. Por isso, ela pergunta, o que faço com o Evangelho? Aí ele diz, o mensageiro esclarece que os livros sagrados falam sobre as verdades, mas não são as verdades, que cumpre lê-los para, aprendendo, realizá-los de modo prático. O Jesus que deve ser amado e imitado não é o teórico, mas o prático. Mas a Bíblia é a revelação, diz a jovem. Aí o mensageiro esclarece mais uma vez e diz que não, que a Bíblia foi escrita graças à revelação, né? A Bíblia é a única que promete a revelação para todos. O que é então a verdade? Ela pergunta. Aí o discípulo de pronto responde, a verdade é Deus, sua criação e suas leis. Sucede que sem evoluir ninguém atinge o conhecimento da verdade. Então, exclamou a jovem, não temos um discípulo de Jesus na terra. A resposta veio seca. Nem Jesus se fez de um só golpe. Temos procurado ter Jesus no coração, diz a jovem. Há muita diferença entre aceitação pela simples observação e conhecimento de causa, de modo prático. E acrescenta, ou basta acreditar na medicina para ser médico, basta ver estrelas para ser astrônomo, ou basta pensar em alimentos para saciar a fome. A jovem diz não entender aquelas palavras. Em resposta, o mensageiro manda dizer que no tempo de Jesus, muitos não entenderam sua mensagem, né, e o colocaram na cruz. O mesmo Jesus, que para uns era o Filho de Deus, para outros era o representante de Beelzebu. Estaria em Jesus a diferença ou naqueles que o chamavam de discípulo de Beelzebu, né? Todos ficaram quietos e ela pergunta, como deve fazer para começar? Aí ele diz, estudando o Evangelho e a missão de Jesus, o que foi o batismo de Espírito que ele veio trazer, lembrando que Jesus deixou dito que tinha mais para dizer, mas não conseguiríamos entender naquele momento. Foi então a jovem orientada a ir para casa e ler determinados capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hei de fazer-lhe, né, sentir a minha presença. Ela então estranha, né? Aí o discípulo explica, eu tenho sido a boca de um mensageiro, de um espírito desencarnado. Eu só falo, né, mas ele é que transmite essas mensagens. É a graça trazida por Jesus, né, que permite então essa comunicação. O mensageiro diz a ela que o céu encaminhou os seus passos, que não foram ataques àquilo que ela sentia, mas avisos do céu. Se tens agradecido pelos benefícios recebidos, quanto mais não sentirá se espalhar os benefícios de Deus a teus filhos. Quando chegou em casa, ela pensou em nada dizer a seus pais, mas eles logo perceberam que ela não estava em seu estado normal. Estava alegre, vibrante, distraída e distante. Sua mãe, então, como todas as mães, pergunta se havia encontrado o amor. Me fala o que se passa com você para que eu possa participar de suas alegrias, diz a mãe, né? E ela diz, mãe, não foi um amor, mas alguns ensinos que me foram transmitidos sobre a verdade. Na casa onde me tratam, tem um rapaz que fala com os espíritos, e ele me transmitiu as mensagens do céu. Espiritismo? Pergunta a mãe. Ela fala, mãe, são conhecimentos importantes. Nós, protestantes, temos medo da palavra espiritismo, mas isso é produto do desconhecimento. Será minha filha? Pergunta as mães. A mãe, né? Os pastores, eles dizem outras coisas. E a jovem então acrescenta, de imediato, não foram os pastores daquela época que deram a morte aos profetas e a Jesus Cristo? A mesma verdade que glorificou a vida de Jesus pelo fato de conhecê-la, não foi aquela que armou o braço dos assassinos pelo fato
de a ignorarem? Tudo não é questão de conhecer ou ignorar? Jesus não era o mesmo para os apóstolos? Entretanto, diz a jovem, por que motivo Judas o entregou, Pedro o negou e Tomé necessitou apalpá-lo para crer? Minha mãe disse à filha, né, perturbada, és inteligente e conhece mais do que eu. Eu vejo que tenho estudado e lido muito. Mas pensa, minha filha, que dirão teu pai e teus irmãos, nossos parentes e os crentes? E aqui, gente, reside aqui uma situação realmente difícil, né? Que todos nascemos, né, e já somos de imediato filiados a uma religião. E normalmente é de nossos pais, a mesma de nossos avós e assim por diante. Dificilmente, né, nós paramos para entender o que estamos de fato seguindo. E, aliás, continuamos, né, porque assim agir, porque passamos os mesmos conhecimentos, ou a mesma religião para os nossos filhos, sem qualquer questionamento ou reflexão. A jovem, então, diante daquela postura da mãe, dizendo que o que ela vai falar para todas aquelas pessoas, ela move a cabeça em sinal de pena e pergunta à mãe se é possível servir a dois senhores sem fazer obra de hipocrisia. Se Jesus rompeu com o templo, a ponto de vir a encontrar em seus donos os seus assassinos, se abandonou sua família para tratar da imensa família humana, e se encontrou em 12 homens 3 falhas, por que devo eu temer aos juízos do mundo quando se trata de respeitar a graça e a verdade trazidas por Jesus Cristo? Que Jesus te guie, diz a mãe, pelo caminho da verdade. O discípulo, por sua vez, continuou a ler e a estudar tudo o que podia, né? Realizava trabalhos juntamente com o jovem sírio, seu novo amigo. O mensageiro, então, torceu, desejou para que se comportassem corretamente, que lessem bons livros, que suas mentes ficassem em contato perene com o plano espiritual, para que pudessem colher grandes benefícios da última palestra. Né? O grupo trabalhava e procurava ajudar a todos que os procuravam. Aos que vinham pela dor, o mensageiro recomendava estudos e reformas íntimas. Né? Ensinava que deveriam deixar os vícios e as más palavras, como inveja, ódio, mentira, calúnia, ciúme, adultério, alcoolismo, jogo e o egoísmo, que se dedicassem às obras de auxílios mútuos, de paz, tolerância, perdão, a fim de que o equilíbrio espiritual forçasse a cura carnal e a limpeza espiritual também. Né? Aos que vinham pelo gosto do saber, aconselhava a continuarem na senda investigativa, além, é lógico, dos melhores exemplos na conduta social. E quando alguém lhe perguntava sobre o zelo que tinha com a revelação, lembrava a tremenda responsabilidade no uso dos dons mediúnicos, que seria melhor nada fazer do que aplicar a revelação ou a mediunidade, contrariando a lei de Deus. Era comum apontar para aquela lição do Cristo sobre não haver perdão para quem blasfemar contra o Espírito Santo ou a revelação. Né? Ao longo do livro, são relatados alguns atendimentos, porque o foco desse livro não é o foco dos demais. Nos demais livros, a gente observa, ou pelo menos em grande parte deles, que há um foco muito importante nos atendimentos, nos casos. Por isso permite assim uma relação, né, de explicar os conceitos considerando casos práticos. Aí, no nosso caso aqui, não tem muitos atendimentos, mas dos atendimentos, eu destaquei 2, porque tem muita relação, né, com o que vivemos atualmente. Um deles é o caso de um espírito aí envolvido em transações ilícitas. Né? Hoje
a gente observa que transações ilícitas estão cheias por aí, né? A gente a cada dia vê aí nos noticiários, né, falando sobre isso. Então eles foram chamados para atender a um espírito, então, né, que desencarna, e a filha pede, preocupada, numa sessão da qual ela participa. Só que antes de atender ao espírito, eles foram até o plano de origem desse espírito para obter mais informações sobre eles. Eles ficaram sabendo que esse espírito, né, saiu de lá para uma vida de mais ou menos 70 anos. Né? Mas no embalo do passado, porque aí é uma questão também que eu gostaria de chamar a atenção, que é para as tendências. Né? A gente vem com tendências de encarnações anteriores. Então, é muito importante que a gente perceba isso e tenta mudar, né? Tenta encarar e mudar essas tendências. E ele, o espírito, né? No embalo das encarnações anteriores, ele mete-se aí em transações ilícitas. Né? E terminou, como não poderia deixar de ser, né? A vida no fracassado e nas trevas. Com essas informações, os espíritos foram a um local onde esse espírito estava, né? Um local trevoso, né? Onde muitos se apegavam ao dinheiro que tiveram na terra. O espírito, né, passou então a contar histórias e afirmar que foi colocado pelos falsos amigos naquela condição. Foi então esclarecido que estava desencarnado e nas trevas. Ele ainda não tinha conhecimento disso. Com essa informação, passou então a despejar suas raivas contra Deus, alegou trabalhos e falou de sua fortuna. Né? Terminando o discurso inútil, o mensageiro lhe diz que a lei dispensa as suas justificativas, que a sua defesa está garantida pela justiça divina, que dá a cada um segundo suas obras. Né? E nós lembramos aqui, né, o ensino de Jesus, que quando diz que a justiça divina vem em secreto e em secreto dá a paga. Né? Foi então que, agarrando seus mensageiros, pediu ajuda e afirmou que tinha dinheiro e podia fazer o bem doando esmolas. Né? Não tem mais dinheiro, disse o mensageiro. Mas não pense nisso agora. Né? Lembre dos ensinos de Maomé. Ele, em vida, ele foi muçulmano. Né? E se eu me fizer cristão? As religiões, explica o mensageiro, são comércios do mundo e lá ficam. De pronto disse, mas o Cristo não é o Redentor? Não tira os pecados do mundo? Foi então esclarecido que quando merecer, virão buscá-los. Né? Só viemos por causa de sua filha, que pediu por você. Em seguida, então, ele foi retornando para o local triste onde estava. Outro caso também que eu gostaria de destacar é referente a um espírito dotado de dons, mas que usa mal esses dons. Né? Isso também a gente vê muito, né? Hoje em dia também, a utilização dos dons, não para beneficiar, mas para prejudicar. E esse é um caso que isso acontece. Né? Em determinado atendimento, eles foram encontrar a jovem protestante na companhia de outros irmãos, atendendo a um espírito em um cemitério. Debaixo da terra, esse espírito lutava contra os vermes. Né? Era um espírito que tinha usado os dons mediúnicos para fazer o mal. Com a ajuda dos trabalhadores, ele foi suspenso de onde estava, a fim de ser esclarecido. Foi informado que estava desencarnado, que lutava em vão e que, para melhorar, deveria tomar outras iniciativas de ordem mental. Contido em sua fúria, queria arremessar-se sobre os servidores. Olhe para baixo, disseram os servidores. Veja o seu corpo em decomposição. Foi então que exclamou, meu Deus, livre-me desse horrível estado. Um dos servidores
lhe disse, né? Existem pelo menos 3 condições de erro. O erro por negligência, quando a criatura pouco sabe e usa mal o pouco que sabe, desconhecendo as consequências de seus atos. Existe também o erro espontâneo, quando a criatura, por não ter conhecimento de causa, pode produzir o mal pensando estar fazendo o bem. Né? Virá responder, obviamente, mas lhe será levado em conta a ignorância e o bom ânimo. Agora, existe o erro proposital, calculado, daquele que se deixa arrastar pelos arranzéis do mundo. Este erro será julgado a rigor, porque mais será exigido, como ensinou Jesus, aquele que mais conhece. Foi então que o Espírito caiu em si, rogando por misericórdia, tendo-lhe sido dito que a glória é para os gloriosos, a paz é para os pacíficos, a misericórdia é para os misericordiosos e o socorro é para aqueles que já o merecem. Cometeste um grande crime contra ti mesmo, aplicando mal os dons mediúnicos recebidos. Ele pede piedade, mas nada puderam fazer. Enquanto foram, então, diminuindo as forças que o sustentavam, ele voltava para o lugar onde estava. Né? Hoje ficamos por aqui e aguardo vocês para o próximo episódio.